Justiça afasta toda a mesa diretora da Câmara Legislativa e apreende documentos nos gabinetes e casas dos parlamentares após suspeita de pagamento de propina e desvio de recursos de emendas. PPS também afasta Celina Leão e Raimundo Ribeiro da executiva do partido. Impeachment, GDF volta a erguer muro na esplanada dos ministérios. Veja também, Distrito Federal tem quase 1.500 casos de cachumba somente este ano. E os detalhes do projeto que vai transformar os postos comunitários de segurança em salas de aula? Notícias da terça-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Operação Dracon, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na Câmara Legislativa para investigar denúncias de propina em emenda parlamentar dos deputados que compõem a mesa diretora da Casa. Os documentos apreendidos também serão analisados pelo Ministério Público. Os parlamentares foram afastados para não atrapalhar as investigações. Isso porque eles já teriam tentado esconder provas. Depois que a Justiça do DF determinou o afastamento cautelar dos deputados da mesa diretora da Câmara Legislativa, Celina Leão, Bispo Renato, Júlio César e Raimundo Ribeiro, o Ministério Público do Distrito Federal esclareceu como funcionou a Operação Dracon. O MPDFT investiga os deputados pelos crimes de corrupção passiva e ativa. Também foram alvos da investigação o parlamentar Cristiano Araújo, os servidores Alexandre Braga e Ricardo Cardoso e Valério Neves, que já prestou depoimento na Polícia Civil. A decisão de afastar os membros da mesa foi tomada para que eles não atrapalhem o andamento das investigações. A mesa diretora está se imputando à mesa diretora a prática de crime, né? Então, no entender do Ministério Público e no entender do Tribunal de Justiça que corroborou o entendimento do Ministério Público, a presença dessas pessoas na mesa diretora, elas poderiam comprometer os trabalhos no âmbito da Câmara Legislativa e as investigações. Para os promotores, as investigações já ficaram prejudicadas com a divulgação dos áudios entre Liliane Roriz e Celina Leão. A investigação ela veio a conhecimento público antes do momento que nós julgávamos oportuno. No Ministério Público, as investigações vão continuar e seguem em segredo de justiça. Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão na Câmara Legislativa e nas casas dos investigados. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos, dinheiro e joias. A Polícia Civil investiga o pagamento de 30 milhões de reais a empresas de prestadoras de serviço na área de saúde. Em troca, os deputados teriam recebido uma porcentagem desse valor. Tudo começou depois que a deputada Liliane Roriz divulgou áudios de conversas em que os parlamentares são citados e falam do suposto esquema de propina. Deixa eu te contar o que vai acontecer hoje. Nós vamos falar com o secretário de saúde. A gente colocou o recurso para ele agilizar o negócio do recurso. Mas você tá no projeto, entendeu? Você não está fora do projeto, não. Você está no projeto. Mandei o Valério já falar com você. O deputado Chico Vigilante defendeu que os parlamentares afastados devem renunciar e apresentou mais uma denúncia, a de que alguns computadores foram levados da Câmara antes da chegada da polícia. Eu cheguei aqui hoje de manhã cedo e um servidor de carreira tinha procurado um assessor meu aqui e viu o senhor Sandro transportando um computador no dia de ontem, né, entre 2 e 4 horas da tarde. Esse servidor achou anormal aquela atitude e procurou a gente para denunciar. Eu imediatamente repassei a notícia para frente, porque isso não pode ficar guardado. Mais cedo, o PPS também afastou os distritais Celina Leão e Raimundo Ribeiro da executiva do partido. No plenário da Câmara Legislativa, a deputada voltou a questionar o sumiço de computadores do gabinete da presidência da Casa. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O partido informou por meio de nota que a decisão de se afastar aí desse cargo
foi do Raimundo Ribeiro e também da Celina Leão. Eles que decidiram aí se afastar dessas funções. Agora há pouco, Celina Leão veio ao plenário da Câmara Legislativa e se posicionou sobre tudo o que está ocorrendo aí nesse dia e garantiu que confia na investigação isenta aí do Ministério Público e também se posicionou sobre o suposto sumiço de um computador da sala da presidência. Acompanhe aí. A gravidade de um colega hoje colocar que um assessor meu pegou o computador, eu estou colocando aqui que nenhum assessor meu tirou nenhum computador meu, até porque eu não uso computador. Eu mal dou conta de usar o meu telefone. Eu não uso computador, não tenho tempo de usar computador. E eu irei representar no Conselho de Ética sobre essas mentiras. Porque é muito grave num dia de crise como essa, ter um colega do parlamento que faz esse tipo de acusação como se quisesse 5 minutos de fama. Por meio de nota, a Câmara Legislativa informou que o Juarezão será o novo presidente da casa e que as sessões vão ocorrer normalmente aí nos próximos dias. Também conversamos mais cedo com os advogados dos parlamentares ouvidos pelo Ministério Público e ele garantiu que apenas o bispo Renato não se posicionou e não se pronunciou durante o depoimento, pois ele estaria desinformado sobre o processo e preferiu ficar em silêncio. Agora vamos acompanhar o comentário do Cláudio Humberto. Olha, mais do que gravado, estava escrito. A corrupção na Câmara Legislativa é de fato chocante, mas não surpreendente. Sempre houve acusações de irregularidades graves naquela casa. Por isso, ninguém pareceu surpreso quando hoje cedo a Polícia Civil cumpria 14 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de condução coercitiva, inclusive contra deputados. A safadeza não é uma regra na Câmara Legislativa, onde há deputados decentes, sim, que não se envolvem nisso. Mas agora esses deputados precisam explicar porque jamais denunciaram o que ali se passava. Foi necessário que um dos mais citados em denúncias, a deputada Liliane Roriz, ameaçada de perder o mandato, resolveu ligar o gravador só para mostrar que os colegas não têm moral para caçá-la. Disso tudo, a gente espera que surja uma Câmara Distrital melhor, mais perto dos cidadãos e mais distante da corrupção. Aconteceu de novo, bandidos explodiram mais um caixa eletrônico. Desta vez, o crime foi no entorno do DF, em Santo Antônio do Descoberto. É o segundo assalto na mesma agência somente este ano. Os explosivos destruíram vários caixas eletrônicos. A polícia não informou o valor levado pelos assaltantes. E até agora, ninguém foi preso. Parece que a novela das derrubadas no condomínio Estância Quintas da Alvorada está longe do fim. A Procuradoria-Geral anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de suspender as operações de derrubada na área pública. Além da suspensão das derrubadas, a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal proíbe qualquer tipo de construção no condomínio Estância Quintas do Alvorada. Na liminar, que tem caráter provisório, o desembargador do TJ afirmou que deve ser respeitado o direito de defesa dos moradores. Por não ser uma decisão definitiva, o governo ainda pode recorrer. A operação da GFIS no condomínio começou no dia 15 deste mês e tem como alvo casas construídas em terras públicas. Na tentativa de interromper a ação, os moradores protestaram e até fizeram uma carreata até o Palácio do Buriti. Alerta, o DF já registrou quase 1.500 casos de cachumba somente este ano. Desses, 54 foram considerados surtos e atingiram moradores de 13 regiões administrativas, inclusive em escolas e no complexo penitenciário da Papuda. Ceilândia é a cidade com maior concentração de casos da doença, seguida por Taguatinga e São Sebastião. Por ser altamente contagiosa, a Secretaria de Saúde recomenda o isolamento do paciente por no mínimo 10 dias. A melhor forma de combater a doença continua sendo a vacina. A cachumba é causada por um vírus. O paciente tem febre, calafrios, dores musculares e fraqueza. E nesta quinta-feira, um infectologista vai estar aqui no estúdio para tirar todas as dúvidas sobre a cachumba, hein? Tem alguma pergunta? Então mande para o e-mail bandcidadebsb@band.com.br. A polícia procura 2 homens acusados de assaltar passageiros de uma van pirata ontem à noite na 216 Norte.
O assalto foi no eixinho L. A van fazia transporte irregular da rodoviária do Plano Piloto para Sobradinho. Os bandidos armados entraram no carro, renderam os passageiros e roubaram os objetos de valor das pessoas. O motorista foi agredido e saltou da van ainda em movimento. Uma jovem de 15 anos foi empurrada para fora do carro e machucou a cabeça. A adolescente foi levada para o hospital de base. Atenção, objetos esquecidos no Mané Garrincha durante os Jogos Olímpicos estão guardados no setor de achados e perdidos dos Correios. São documentos, bolsas, carteiras que estarão disponíveis para entrega até o dia 23 de outubro. Veja. Os objetos e documentos pessoais estão bem guardados no setor de achados e perdidos dos Correios, mas não podem ser mostrados para garantir que só o dono tenha acesso e consiga resgatá-los. Foram encontrados vários documentos, pessoais, como carteira de identidade, CNH, e também alguns objetos pessoais que foram encontrados dentro do estádio. Esses objetos, nós temos aqui 19 documentos e mais 21 objetos diversos, principalmente bolsa, carteira. O torcedor que perdeu a identidade ou a carteira de motorista, por exemplo, pode procurar a sede dos Correios. Quem perdeu os documentos e pode vir aqui dos Correios para procurá-los, apresentando a ocorrência da perda desse objeto, esse documento, e também um documento com foto identificando essa pessoa. Já para recuperar algum objeto, a pessoa tem que descrever exatamente como ele é. A pessoa que perdeu esse objeto, ela pode vir aqui falar as características desse objeto que a gente, estando aqui, a gente vai entregar. Boa notícia, 20 postos comunitários da Polícia Militar que estão desativados vão ser transformados em salas de aula da Escola de Música de Brasília. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Rodrigo, quando essas instalações vão começar a funcionar, hein? Carol, a expectativa é que nas próximas 10 semanas os 20 postos comecem a ser reformados e transformados em ambientes aí para ensinar as modalidades oferecidas pela Escola de Música de Brasília. A expectativa é que ainda esse ano eles já estejam prontos para uso dos alunos e também da população. A proposta foi de uma professora de canto da Escola de Música. O primeiro posto chegou ontem e veio lá do Colorado para a sede da escola que fica na 602 Sul. Os postos foram repassados depois que a PM fez uma avaliação aí de qual deles poderiam ser doados sem prejudicar a atuação da corporação e também sem prejudicar a segurança da população. Carol. Obrigada, Rodrigo. Após mais de 70 dias de greve dos metroviários, o Tribunal Superior do Trabalho deve julgar o processo da categoria nesta quarta-feira. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Vamos chamar o João aqui no telão. João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A queda de braço entre o GDF e os metroviários afeta diretamente a rotina de pelo menos 160 mil passageiros todos os dias aqui em Brasília. De acordo com o metrô, pelo menos 55 mil pessoas deixaram de usar os trens diariamente nos últimos 71 dias de greve. Os impactos também podem ser sentidos no trânsito, já que os engarrafamentos aumentam. Essa já é considerada a greve mais longa da história do Distrito Federal. No entanto, há uma expectativa que o desfecho da paralisação ocorra amanhã, quando o Tribunal Superior do Trabalho julga o processo de dissídio da categoria. Vão ser avaliados itens como legalidade do movimento, que foi questionado no executivo local pela companhia, e também o possível desconto dos dias parados. Por enquanto, os trens continuam operando somente em horários de pico, ou seja, de 6 às 9 da manhã e de 5 da tarde até às 8h30 da noite. Em nota, o metrô informou que calcula um prejuízo de 13 milhões de reais na arrecadação com vendas de passagens durante a greve da categoria. De volta com você, Carol. Boa noite, até amanhã. Obrigada, João. A gente espera que essa greve se resolva logo, né, João? Porque já é muito tempo e quem se prejudica, como sempre, é a população, não é verdade?
Com certeza, Carol, mais de 71 dias de greve, assim, está inacreditável o tamanho da greve, assim como eu falei aqui, considerada a maior greve registrada até o momento aqui no Distrito Federal, 71 dias de greve. Vamos contar com amanhã, 72 dias de greve, completa amanhã a greve dos metroviários. Tá bom, João, obrigada, boa noite para você. Em tempos de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Brasília sai na frente com o projeto Vela Adaptada, que recupera a autoestima de pessoas com deficiência. Veja. Céu azul, vento refrescante e é nessas velas coloridas no meio do Lago Paranoá que esses atletas passam os sábados. Todos têm algum tipo de deficiência física, mas na água as limitações desaparecem. Eles são iguais a qualquer outro velejador. A única diferença é que os barcos são acessíveis, adaptados. Então ele tem uma fácil acessibilidade para a pessoa se locomover dentro dele e até você fazer a transposição da cadeira de roda ao interior do barco, né? Um barco convencional, os comandos do barco convencional, o leme é atrás e os comandos na frente, né? Então a pessoa fica sentada no meio. Aqui o barco acessível, o barco adaptado, você senta de frente para a proa do barco, à frente do barco. Estevão e Ana Paula foram vítimas da violência. Em ocasiões diferentes, os dois foram atingidos por balas perdidas, tiveram lesões na medula e ficaram paraplégicos. E hoje superam os traumas com a ajuda do esporte. Nas velas adaptadas, eles se sentem livres e não há limites. Estevão e Ana participaram recentemente de um campeonato internacional na Holanda. Agora pensam em se preparar para as Paralimpíadas de Tóquio em 2020. O céu é o limite aí, né? O que tiver de competição a gente vai disputar aí, correr atrás e trazer mais títulos para o Brasil, mais medalhas aí. A gente sai de casa para praticar um esporte, socializa com outras pessoas, fazer bastante amizade, né? E fisicamente, por ser lesão medular, a gente melhora o controle de tronco, a força, o condicionamento físico, né? Tem vários benefícios para a gente. E é esse o objetivo do projeto Vela para Todos, inclusão e qualidade de vida. O professor explica que os benefícios do esporte são muitos, principalmente para o equilíbrio. Mas o que faz diferença mesmo é o resgate da autoestima. No meio da sua vida, quando você venha acontecer essa infelicidade de você se tornar uma pessoa com deficiência, um cadeirante, que são pessoas com lesão medular, aí a coisa muda de figura. Então, normalmente, a pessoa entra em quadro depressivo, não quer sair de casa e o que nós procuramos fazer é isso, resgatar a autoestima e mostrar para ele que a vida não acabou. A vida só acaba quando a gente morre. O pequeno Bruno que o diga, aos 16 anos, ele não tem medo dos movimentos que a vela faz com o vento. Sozinho, vai tocando o barco no lago e vê no esporte a oportunidade de fazer novos amigos. Vai trocando de ideias, tudo, né? E um vai ensinando o outro, vai ajudando, que tiver necessidade. Olha, ser atleta é sempre, né, sinônimo de superação. Os Paralímpicos, então, olha, são grandes exemplos. Muita sorte para vocês, viu? Veja a seguir, Muro vai dividir grupos na esplanada para julgamento final do impeachment. Depois do intervalo, até já.